Eu acho que hoje, no Brasil, quem tem mais força mesmo é a mídia televisiva, né? Acho que ela tem uma abrangência muito maior do que qualquer outro tipo de mídia da população hoje no país inteiro, né? Especialmente os grandes monopólios de mídia, que são concentrados aí nas mãos de poucas famílias, né? Você tem aí uma família que é detentora da maior rede de televisão do país, né? Que são organizações Globo. Você tem a Igreja Universal, que é detentora da segunda emissora do país, que é a Record. Aí tem outra família que é detentora da Band, da Rede Band, e por aí vai, né? Elas, na verdade, são assistidas por milhões. Você pega, por exemplo, a Folha de São Paulo, que é o jornal que tem maior tiragem diária no Brasil hoje, eu acho que não chega a 1 milhão a tiragem diária da Folha de São Paulo, né? E se você pega o público médio que assiste o Jornal Nacional, você vai verificar que são 25 milhões de pessoas que assistem diariamente, em média, o Jornal Nacional. Então, não dá nem para discutir, né? Claro que a mídia televisiva tem muito mais peso hoje. Evidentemente que ela hoje também não tem mais um monopólio exclusivo da informação. Você tem as redes sociais hoje fazendo denúncias, publicando coisas e até manipulações que essas mídias fazem, né? Ou publicando abusos da violência policial, enfim, tem várias coisas, né? Nós vimos na Copa do Mundo, nas manifestações de junho, né? Muitas vezes as redes sociais aí mostrando que a mídia não mostra, a mídia televisiva, as grandes corporações não mostram. Né? Eu concordo com o Jefferson. Eu só complementaria com o seguinte, que se a gente tiver que realmente comparar rede social e mídia impressa, eu acho que são duas ferramentas que influenciam, né, no consumo de informação política, mas de maneira diferente. Porque se a gente olhar, por exemplo, as duas últimas pesquisas brasileiras de mídia, a gente vê que são públicos diferentes que consomem mais materiais impressos e mais redes sociais, por exemplo. Se a gente pegar, por exemplo, classe operária, setores mais baixos, né, menos alfabetizados, etc., o WhatsApp é um negócio assim, fenomenal, e é quase que, né, exclusivo assim, o uso de WhatsApp. Né? Você pegar o hábito de leitura desse mesmo setor é muito baixo. Né? Já é diferente, por exemplo, uma classe média alta que lê mais de um jornal, né, lê com regularidade, etc. Então, acho que pode sim os dois influenciarem, né, no consumo de informação política, mas acho que influenciam de maneiras diferentes, grupos diferentes. Ela sempre faz isso. Na verdade, liberdade de imprensa é uma ficção, não existe. Na verdade, existe a liberdade de imprensa apenas para o dono daquela emissora de TV ou daquele jornal. O jornalista, quando for trabalhar nessa emissora ou quando for trabalhar nesse jornal, tem que saber disso, que ele não vai poder escrever o que ele quer. Ele não vai, muitas vezes, poder publicar uma denúncia importante para a população sobre um fato importante de corrupção ou de desvio de recursos, por exemplo, a pagar a dívida externa, a dívida pública hoje no Brasil, né? Ele vai fazer aquilo que o dono do jornal pede para ele fazer. Então, na verdade, os grandes jornais impressos, as grandes emissoras, elas funcionam como uma espécie de partido político. Elas estão a serviço hoje da classe dominante, né, que dirige o país, né, os grandes empresários, os grandes banqueiros, os grandes latifundiários. Elas estão a serviço dessas classes sociais, da classe dominante, e defendem os seus interesses. Por isso manipulam totalmente tudo que sai nos seus jornais, nas suas emissoras. É interessante, é só a ideia de comparar um veículo de comunicação com um partido político, e isso é bem interessante. Tem até um texto bem legal do professor Abramo, que é um estudioso de mídia, e ele faz essa comparação o jornal com um movimento político organizado, né? E é interessante isso. Da mesma maneira que, por exemplo, um partido tem um
manifesto fundacional, né, tem um programa, etc. Um jornal tem uma linha editorial, né, tem um projeto editorial que diz qual é a leitura dele de mundo, né? Então, nesse sentido, os jornais assumidamente, né, não se propõem a mostrar a realidade toda, né? Eles têm já um projeto de leitura parcial da realidade, que é a linha editorial, né? E no modelo que a gente tem hoje, onde grandes jornais são propriedades privadas, né, são empresas, né, principalmente na mão da burguesia, parcialidade é um mito, assim. Liberdade de imprensa é, na verdade, a liberdade de mercado, assim. Um dono de jornal pedir a liberdade de imprensa é a mesma coisa que um dono de uma fábrica pedir para o Estado não intervir na economia, entende? Ele quer, na verdade, quer garantir o negócio dele, não é por uma questão altruísta de ideal. Olha, não acontece, não. A gente tem uma tarefa bem clara, porque assim, todo jornal emite uma opinião, e essa opinião é necessariamente política. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela está de certa forma, apresentando a sua ideia, o seu projeto de para onde que o país deve ir. Entendeu? O nosso jornal é diferente, faz isso. Ele é um instrumento de divulgação do projeto político do PSTU, que é um projeto de transformação da sociedade, uma sociedade socialista, né? E de denúncia das mazelas que a classe trabalhadora vive, né? Dos ataques que os governos e os capitalistas fazem aos trabalhadores da cidade do campo. Então, toda a pauta nossa é voltada para isso. Se você está no nosso jornal, você tem que estar convencido ideologicamente, trabalhando no nosso jornal, tem que estar convencido ideologicamente desse programa, desse projeto. A gente trabalha aqui na nossa redação com militantes. Agora começa contigo, né? Olha, democracia pra gente, só para situar, assim, é um debate amplo, assim, não tem a ver com democracia, liberdade de imprensa, essas coisas. Tá. Democracia pra gente é, na verdade, né, qual que é o projeto político do PSTU? Né? É superar o atual modelo de sociedade por um modelo onde aqueles que produzem tomem as decisões da sociedade. Né? Se a gente parar para pensar, é muito longe do que a gente tem hoje, na verdade. Né? Então, o nosso projeto de democracia é muito mais amplo do que esse, né? Envolveria conselhos, né, de trabalhadores, né, conselhos de bairro, etc., que discutiriam a vida nacional e, a partir desses conselhos, né, desses organismos, a partir da base, tomaria as decisões. Né? Isso é muito longe do que a gente tem hoje. Né? Hoje a gente tem uma cúpula supostamente eleita democraticamente que toma todas as decisões. Né? O que a gente está vendo, por exemplo, com a crise do governo hoje é que ele foi eleito prometendo uma coisa, 6 meses depois está fazendo completamente outra. E a gente, né, está de mãos atadas, assim, praticamente. Então, eu acho que o nosso entendimento de democracia vai nesse sentido, assim, a democracia operária, né? A democracia daqueles que realmente produzem a riqueza do país. Eu acho assim, se você parar para pensar e ver como é que funciona hoje a nossa sociedade, você vê que não existe democracia nenhuma. Que democracia que é essa? O sujeito é chamado a votar em 4 anos e eleições totalmente controladas pelo capital financeiro, entendeu? Pelos empresários, pelas empreiteiras, como agora a gente está vendo, né? Escândalos revelados de corrupção pela Lava Jato, né? E pelos grandes latifundiários. Não tem democracia nenhuma. Que democracia que é essa que o sujeito não pode participar de nenhuma decisão política do país porque tem que trabalhar lá 9 horas por dia, enfrentar trânsito para ir para casa, enfim, o cara não tem a menor participação política, então não existe democracia. Democracia, na verdade, é uma ficção, né? Essa democracia liberal, burguesa, aí, que a gente chama, né? Existente no Brasil, que alige o cara completamente, né? A maior parte da população, os trabalhadores aí, e as trabalhadoras, de participarem da vida política do país. Não tem a menor participação na vida política do país. Então, essa democracia não existe hoje. O que nós defendemos, o PSTU defende,
é uma democracia que envolva uma nova sociedade, uma sociedade socialista, uma sociedade que seja democrática do seguinte ponto de vista, em que a maior parte da população, que são os trabalhadores, as trabalhadoras, a juventude, possa participar da condução da vida política do país. Nesse sentido, isso vai exigir uma grande transformação, radical transformação, né, do conjunto da nossa sociedade, do funcionamento dessa sociedade. A primeira coisa que tem que deixar de existir é o Estado como ele se organiza hoje. Esse Estado que está aí, né, que é um Estado corrupto, que é um balcão de negócios dos grandes empresários, né, que está a serviço, na verdade, funciona muitas vezes, com agências seguradoras dos riscos, dos grandes investimentos de capital. Então, a gente defende outro tipo de Estado. Um Estado no qual, né, a população, a maior parte da população trabalhadora, possa participar da sua condução. Nesse sentido, a gente tem alguns exemplos históricos do que isso já foi feito. Por exemplo, a primeira vez que se realizou uma experiência nesse sentido foi em 1871, na França, com a Comuna de Paris, onde se estabeleceu um novo tipo de Estado, digamos assim, onde a população tinha mais participação política, e depois dos primeiros anos da Revolução Russa, né? Onde o Estado era baseado em soviets, que eles chamavam, né? São conselhos operários, camponeses, soldados, né, que estavam em guerra naquela época e tal. Essa era a estrutura do Estado, de funcionamento do Estado, que envolveu grande parte da população na tomada das decisões políticas daquele regime. Olha, a minha posição é de que, de maneira alguma, a mídia impressa vai acabar. Assim. Aliás, essa é uma história que a gente ouve de tempos em tempos, toda vez que surge uma nova mídia. Né? Quando surgiu o rádio, fala, o jornal vai acabar. Aí surge a TV, o rádio vai acabar. Aí surge a internet, a TV vai acabar. Gente, acho que não é bem por aí. Acho que, na verdade, novas mídias forçam as mídias antigas a se readequarem, né, a essa nova realidade. Né? Por exemplo, a TV, quando surgiu, pelo menos no Brasil, levou boa parte dos artistas do rádio, etc. Né? O rádio teve que se adequar. Às vezes, as próprias transformações técnicas forçam isso. Né? Você poder ter um rádio em qualquer lugar, né? Força a mudança de linguagem no rádio. Né? Antes as pessoas se reuniam na sala para ouvir rádio, hoje qualquer coisa, você entra no banheiro do shopping, está tocando rádio. Assim, né? Então, acho assim que a mídia impressa, na verdade, ela já está passando por transformações, até porque a internet tem um aspecto um pouco diferente das outras mídias. Né? Então, eu acho que a gente passa a entrar numa espécie de convergência, né? De cultura de convergência dessas mídias hoje. Por exemplo, se olhar no nosso jornal, tem já uma parte do conteúdo, você já tem um QR Code que você está lendo o jornal, lá acessa o celular e o cara acessa um vídeo e a gente anuncia o nosso canal no YouTube e compra um livro na editora, né? Então as coisas começam a se cruzar. Né? Então acho que novas mídias forçam essa adequação. Assim, falar em extinção é uma conversa já superada no meu ponto de vista. Pergunta difícil de responder, porque o papel hoje de um sujeito que sai da faculdade de comunicação e vai parar na grande imprensa é de ser um operário da grande imprensa, muitas vezes. Né? O cara vai ter que fazer aquilo que é determinado pelo dono do jornal. Entendeu? Se ele não faz isso, ele vai para a rua. Tá? Então, para mudar isso, tem que mudar toda a estrutura hoje de comunicação existente no país. Tem que combater esses monopólios. É um absurdo que meia dúzia de família hoje controlem a informação desse país, controlem a apresentação da versão dos fatos, eles apresentam a sua versão dos fatos e aí tem à sua disposição, né, trabalhadores da comunicação, que são jornalistas, para produzirem esses fatos, para escreverem, né? Está na disposição deles. Então, acho que o futuro da comunicação ele depende disso, acabar com os grandes monopólios hoje de imprensa concentrados na mão dessas famílias. Olha,
contra a manipulação, né, eu li o texto do Magaro e eu tenho algumas polêmicas em relação ao que ele põe por manipulação e etc. Né? Ele tem uma concepção, acho que até um pouco meio elitista, assim, né? Ele polemiza, ele só para fazer um parênteses, ele faz uma polêmica com Walter Lippmann, com Edward Bernays, que são herdeiros daquela tradição do Le Bon, da sociedade de massas, como se a massa fosse uma coisa manipulável, ignorante, né, inerte, né? E ele se põe fora da massa para polemizar com esses caras, ele fica brigando, mas os dois partem do pressuposto de que existe essa massa, né? Eu acho que falar em massa, eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que o nosso jornal é a própria prova disso, assim, né? É uma demonstração de que a massa pode resistir, pode ter seus próprios instrumentos, né? Pode oferecer um outro ponto de vista, ela tem sua bagagem cultural, ela não é tão manipulável assim, né? As coisas não são tão mecânicas assim, né? Isso é uma concepção muito antiga, assim, né? Teoria da bala mágica, aquelas coisas de que a comunicação chega e o resultado é imediato, ponto, né? Acho que não é assim. Então acho que o nosso jornal já é um esforço no sentido de combater essa manipulação, porque ele oferece um ponto de vista contra-hegemônico, um ponto de vista que a grande imprensa não vai dar. Então a gente já faz o combate garantindo a própria existência desse jornal, né, que mostra o ponto de vista do trabalhador e não do empresário. Eu acho que essa é a nossa grande ferramenta de combater isso, né, chegar e falar para o cara, olha, né, essa crise não é tipo assim, todo mundo está disposto a pagar o imposto, não, na verdade metade do orçamento vai para os banqueiros, né? Então eu acho que o nosso jornal cumpre esse papel, assim, de oferecer um outro ponto de vista, e nesse sentido não deixa de ser um combate ao monopólio da informação, como já estava falando, né? Eu acho assim, a gente sempre tem que relativizar também o papel da manipulação realizada pela grande imprensa, né? Não é um papel absoluto, não consegue a todo momento controlar os destinos daquela sociedade, apontar os rumos da história. Várias vezes isso ficou demonstrado. Vou citar 3 exemplos. Em 1984, estourou em janeiro de 1984, alguma mobilização aqui em São Paulo, ali no Pacaembu, era o aniversário da cidade de São Paulo, né? Estava começando a luta contra a ditadura e pelas diretas já, campanha pelas diretas já. Naquele momento a Rede Globo apresentou no seu jornal lá que aquilo ali não era uma manifestação política, que aquilo ali era uma comemoração do aniversário de São Paulo. Por quê? Porque a Rede Globo estava amarrada com a ditadura, era aliada da ditadura militar, né? Na medida em que as manifestações tomaram o Brasil inteiro naquele ano, assim, foram milhares de pessoas nas ruas. Aqui em São Paulo foi 1 milhão, no Rio de Janeiro foi mais outro, 1 milhão, Curitiba, Belo Horizonte, enfim, todo canto, né? Explodiram essas manifestações, a Globo teve que ceder, dar o braço a torcer, e ficou muito feio para a sua história. Em 1992, aconteceu algo similar, quando explode os primeiros escândalos de corrupção contra o Fernando Collor, e aí isso vai fomentar grandes manifestações de rua. Eu lembro, naquela época era do movimento estudantil, que no Rio de Janeiro se fez uma passeata com quase 100 mil pessoas, e aquilo não passou na Rede Globo. No entanto, aquelas manifestações cresceram no país inteiro, e a Rede Globo teve que dar o braço a torcer, teve que mostrar aquelas manifestações, e mais, teve que romper com o Collor, porque, mais uma vez, a Rede Globo estava de mãos dadas com os poderosos. Naquela época era aliada do Collor, inclusive em 89, né, desempenhou um papel fundamental para a sua eleição, manipulando um debate político entre ele, Collor, né, e Lula, né, e teve que romper com o Collor. É um mito achar que a Rede Globo derrubou o Collor. Quem derrubou o Collor naquela época foi o povo na rua, os jovens que foram para a rua. Em 2003 aconteceu alguma coisa parecida com isso também. Não sei se vocês perceberam, quando o povo foi para a rua, a Globo não sabia o que fazer, ficou apavorada, né? E, enfim, houve um desgaste profundo, né? Notável, né?
das manipulações que a Globo tentou fazer, principalmente do início do processo de manifestação pelo passe livre aqui em São Paulo. Né, o começo do protesto, o início do protesto aqui, né? Ou mostrava na televisão, e quando mostrava era para criminalizar mesmo. Ah, tem que botar na cadeia, não sei o quê, etc. E tal. Quando explode em todo o país as manifestações contra a violência policial e outras coisas, né? Foi no dia 17 de junho de 2013, né? A Globo dá o braço a torcer, tem que mostrar as manifestações e tal, mas amplamente desgastada, amplamente questionada. Teve um monte de manifestação contra a presença de repórteres da Rede Globo no Brasil e lá fora, né? Os caras expulsaram literalmente jornalistas da Rede Globo, âncoras que estavam fazendo a cobertura da manifestação, né, para fora dos protestos. Então, há um limite para a manipulação. Esses caras não podem controlar a história.